Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos agora aprender sobre o que é a bioacumulação e o que é a biomagnificação, tá bom? Vamos continuar aí falando sobre esses tópicos que estão lá no final da unidade 4. Vou só ver aqui onde é que tá a página do livro de vocês que está localizado esses dois assuntos, tá? No livro de vocês, estes dois assuntos estão na página 358, falando sobre a eutrofização. Tem uma figura muito bacana mostrando como que é a eutrofização. E na página 359, falando sobre a bioacumulação e a biomagnificação, que no livro de vocês chama magnificação trófica, tá bom? Então vamos lá, acompanha aí no livro de vocês, tá? Página 358 e 359. Vamos lá para a aula. Pois bem, gente, bioacumulação e biomagnificação. Esses dois termos, embora sejam bem parecidos, né? Pareçam ser a mesma coisa, na verdade não são, tá? Então, de antemão, eu já digo para vocês, parece, mas não é. Não são a mesma coisa. O que é o processo de bioacumulação? O que é o processo de biomagnificação? Gente, a bioacumulação nada mais é do que a absorção, vamos dizer assim, a retenção, a assimilação de determinadas substâncias químicas que são tóxicas no corpo dos seres vivos e que são retiradas essas substâncias do ambiente. Então imagina, né, que eu sou um peixinho e que o lago onde eu moro está poluído com metais pesados. Depois vocês podem aí pesquisar o que é um metal pesado, mas digo que dá problema, tá? Tóxico. Os metais pesados, de uma forma geral, são tóxicos para os organismos vivos, não só para os peixes, para nós, seres humanos, também é, né? O que acontece? Então, imagina que eu sou um peixinho, moro no lago, que está sendo poluído por esgoto de uma indústria que está liberando metais pesados no lago. Pois bem, eu sou um peixinho, né? Sou consumidor primário, me alimento de algas, tá bom? De algas, aquelas algas que ficam no fundo do rio, do lago, desculpa, que fazem fotossíntese, né? São produtoras as algas, portanto. Então, imagina que eu sou um peixinho, que sou um consumidor primário. Essas algas, elas vão retirar do ambiente aquático os nutrientes e vão acabar captando esse metal pesado que está dissolvido na água. Vai incorporar no seu corpo esse metal pesado. Eu que sou peixinho, vou lá, me alimento daquela alga. Aquela alga que está com aquele metal pesado. Esse processo em que o organismo retira do ambiente, seja ele, no caso da alga, retirou da água aquele metal pesado, ou eu, peixinho, que retirei da minha alimentação, né, da alga, no caso aí, peixinho que se alimenta da alga, retirei da minha alimentação aquele metal pesado, esse processo onde eu acumulo no meu corpo uma substância tóxica que estava disponível no meio ambiente, no meu meio, né, onde eu estava, é chamado de bioacumulação. Basicamente, é isto, tá bom? Então, como vocês puderam ver pelo meu exemplo, essa bioacumulação ela pode ocorrer de forma direta, quando eu retiro diretamente do ambiente, que é o caso da alga, que tirou da água o metal pesado, quanto de forma indireta, quando eu obtenho essa substância tóxica através da minha alimentação, certo? E aí, no caso, é o peixinho que comeu a alga, que já tinha metal pesado, acabou adquirindo metal pesado pela sua alimentação, é uma bioacumulação indireta, certo? Essa é basicamente a diferença entre a bioacumulação direta e indireta.
A direta retira diretamente do meio ambiente, é a alga. E a indireta retira da alimentação, é o peixinho, certo? Foi o exemplo mais simples que eu achei para explicar para vocês o que é a bioacumulação e qual a diferença entre a bioacumulação direta e indireta. O que acontece, gente? Essas substâncias que são bioacumuladas, elas geralmente são substâncias, como eu disse para vocês, tóxicas e que não são biodegradáveis. Então, o que é uma substância biodegradável? É aquela que os organismos vivos conseguem utilizar e retirar do corpo. Então, entrou no meu corpo e eu consigo retirar, é biodegradável. Eu consigo degradar ela, vamos dizer assim, destruir ela, eliminar ela, certo? Já uma substância não biodegradável é que os organismos vivos, né, de bio, não conseguem degradar. Essas substâncias bioacumuladas obrigatoriamente são não biodegradáveis ou são muito lentamente degradadas, vamos dizer assim. Então, ou é uma substância que o organismo não consegue eliminar de jeito nenhum, então entrou no meu corpo eu não consigo eliminar através de excretos como urina, fezes, etc. Ou eu consigo eliminar, mas muito lentamente. Então, ela entra mais rápido no meu corpo do que eu consigo eliminar. Essas são as substâncias que são bioacumuladas. O que acontece? No processo de bioacumulação, quanto maior o organismo fica, maior é a quantidade daquela substância tóxica acumulada no seu corpo. Imagina que eu sou o peixinho lá, né? Eu me alimento da alga que já está repleta de metais pesados. Eu sou um peixinho jovem, então a quantidade de alga que eu como é pequena. Então a quantidade de metal pesado acumulado no meu corpo, que é pequeno, também vai ser menor. Quando eu já tiver um peixe adulto, como eu já comi muito mais algas cheias de metais pesados e eu não consigo eliminar esses metais pesados do meu corpo, a quantidade de metais pesados dentro do meu corpo, que é de um peixe adulto e que comeu muitas algas durante toda a sua vida, vai ser bem maior, certo? Então, quanto mais tempo no ambiente o organismo estiver, mais substâncias tóxicas vão ser bioacumuladas nele se elas estiverem presentes no ambiente, certo? É o que eu vou mostrar aqui na figurinha a seguir. Olha aqui, ó. Imagina um peixinho que passou um ano só lá exposto àquele ambiente que está com essas substâncias tóxicas. Então, a quantidade de toxinas, de substâncias tóxicas é pequena. Já um peixinho maior, mais velho, né, que ficou exposto mais tempo a essas substâncias, que se alimentou de mais algas repletas desse metal pesado, vai ser maior, né? Se for um peixe ainda mais velho, ainda maior, também vai ser maior a quantidade. É isso que eu quero demonstrar para vocês, tá? O que é agora a biomagnificação? Qual a diferença de esses nomes tão parecidos? Pois bem, a biomagnificação, também chamada de magnificação trófica, que é como está no livro de vocês, é quando essa substância que foi bioacumulada, esse metal pesado, passa adiante na cadeia alimentar. Então, imagina que eu sou aquele peixinho que se alimentou da alga. Então, quem começou a bioacumular foi a alga, que retirou o metal pesado do ambiente, que é a chamada bioacumulação direta. Eu, que sou consumidor primário, né, peixinho pequeno, que me alimento daquela alga, também sofri um processo de bioacumulação, mas aqui um processo de bioacumulação indireta, através da minha alimentação. Já um peixinho maior, que come esse peixinho menor,
ele também vai adquirir esse metal pesado através da sua alimentação. Essa passagem do metal pesado do produtor para o consumidor primário, para o consumidor secundário, para o consumidor terciário, esse processo da passagem dessa substância tóxica, por exemplo, desse metal pesado pela cadeia alimentar, é que é chamado de biomagnificação. Lembra aquela história que eu disse que quanto mais exposto àquele ambiente com aquela substância tóxica, quanto mais tempo eu me alimentar com aquela substância tóxica, maior vai ser a quantidade bioacumulada? Pois bem, o mesmo pensamento é na biomagnificação. Quanto mais alto na cadeia alimentar você observar, maior vai ser a quantidade daquela substância tóxica acumulada no corpo do animal. Por quê, tia? Do mesmo jeito, quanto maior o animal, maior a quantidade de alimento que ele vai consumir. E como o alimento dele está contaminado, maior a quantidade de contaminantes ele vai consumir. Então, maior a quantidade de substâncias tóxicas vão estar presentes no seu corpo. Então, eu coloquei uma figurinha aqui. Acho que tá aqui, ó. Percebam aqui nessa figurinha. Essa daqui é a da bioacumulação. Quanto mais tempo ele está exposto, mais ele se alimenta, maior a quantidade bioacumulada no seu corpo. Beleza, isso aqui eu entendi. Essa daqui de baixo é da biomagnificação ou magnificação trófica. Então, tem o produtor, a alga, né, que faz o processo de bioacumulação direta, retira diretamente do meio aquele metal pesado, por exemplo. Aí tem a bioacumulação indireta, o peixinho menor se alimenta da alga e adquire aquele metal pesado, né, é a bioacumulação indireta. Só que esse peixinho aqui, que é maior, se alimenta de peixinhos menores. Tá vendo que a quantidade aqui na alga é pequenininha, de metal pesado. No peixinho menor, é um pouco maior já. Já no peixinho maior, aqui mediano, que tá aqui no meio, né? Já é maior do que esse. Então, se vocês observarem, quanto mais longe na cadeia alimentar, quanto mais alto o nível trófico da cadeia alimentar, maior a quantidade da substância tóxica acumulada, porque ele vai se alimentar de organismos que vão estar, vamos dizer assim, mais cheios de metal pesado, entenderam? É isso que vai acontecer. Então, quanto mais longe eu olhar na cadeia alimentar, maior vai ser a bioacumulação, vamos dizer assim, né? Maior vai ser a quantidade daquela substância tóxica dentro do corpo do organismo, beleza? Aí você imagina o homem, né, que vai pescar esse peixão maior aqui e vai estar cheio de metal pesado, o organismo repleto de metal pesado. Então percebam como, quanto mais longe eu olho na cadeia alimentar, quanto mais elevado o nível trófico, maior a quantidade daquela substância tóxica acumulada. Então imagina a quantidade de substâncias tóxicas que nós, seres humanos, podemos consumir, por exemplo, quando nos alimentamos desse peixe. Então entendam a gravidade e as consequências, até mesmo para a nossa saúde, certo? Pois bem, gente, agora que nós entendemos que o que é a bioacumulação e o que é a biomagnificação, resta agora só descobrir qual é a diferença entre esses dois termos, que é o motivo do nosso próximo vídeo, tá? Então, até lá!